Hoje a gente vai fundo num assunto que parece simples, mas que, nossa, pode transformar a vida de muita gente. Aprender a dizer não. Vamos descobrir juntos como essa palavrinha tão pequena pode ser, na verdade, o maior ato de amor próprio e uma chave para o nosso bem-estar, especialmente para se livrar daquela culpa que insiste em aparecer. Pensa aí, você já se pegou numa situação assim? Alguém te pede alguma coisa e da sua boca sai um "sim, claro, eu faço", mas lá no fundo tem uma vozinha gritando "não, não". É uma sensação super comum, esse conflito interno entre o que a gente realmente quer e o que a gente sente que deve fazer. Pois é, esse nó na garganta vem exatamente daí. A gente sabe que vai se apertar, que não tem tempo, que não tem energia, mas o medo de decepcionar, de parecer uma pessoa egoísta ou de arrumar uma briga, acaba falando muito mais alto. É um padrão que no fim do dia tem um custo emocional gigante. Então, para a gente conseguir sair dessa verdadeira armadilha do sim, primeiro a gente precisa entender por que a gente cai nela, né? Nesta primeira parte, vamos desvendar as raízes psicológicas que tornam o não tão difícil e que trazem aquela culpa de brinde. A grande pergunta é essa: se a gente sabe que concordar com tudo nos prejudica, por que é tão desafiador? A resposta, como você pode imaginar, não é simples. O buraco é bem mais embaixo, está lá nas camadas mais profundas da nossa história. Olha só que interessante. Geralmente, tudo se resume a alguns pontos principais. Primeiro, a necessidade de aprovação, que muitas vezes vem lá da infância, sabe? Aquela ideia de que para ser amado, a gente precisa agradar. Depois, o medo da rejeição, que é super poderoso porque somos seres sociais. E, claro, o desejo de evitar conflitos. Afinal, quem é que gosta de uma briga, né? Às vezes, as crenças que a gente aprendeu quando era criança, de que tem que ser bonzinho o tempo todo, continuam apitando. E para completar, ainda tem a pressão da sociedade, que vive elogiando quem está sempre disponível para tudo e para todos. E o mais impressionante é que isso não é só um sentimento, não. É biológico. Sério. Pesquisas mostram que o nosso cérebro processa a rejeição social nas mesmas áreas que ele processa a dor física. Ou seja, quando a gente tem medo de dizer não, o nosso corpo está literalmente tentando nos poupar de uma dor real. É quase um instinto de sobrevivência. E esse padrão todo tem até nome, sabia? É a chamada síndrome da boazinha, ou do bom moço. Essa compulsão por agradar. No trabalho, é aquela pessoa que aceita mais um projeto, mesmo já estando no limite. Na vida pessoal, é quem sempre organiza tudo ou empresta o que não pode. Tudo para evitar a desaprovação. É um mecanismo de defesa que, no fim, leva a gente a se anular completamente. Tá, já entendemos o porquê. Mas qual é o verdadeiro preço que se paga por dizer sim o tempo todo? Agora a gente vai ver como essa dificuldade de colocar limites afeta a nossa saúde mental, nossos relacionamentos e até quem a gente é de verdade. E olha, o custo é altíssimo, viu? Viver só para agradar é a receita perfeita para o estresse crônico e, no limite, para o famoso burnout. Pior, vai criando um ressentimento silencioso que vai minando as relações por dentro. Aos poucos, a pessoa vai se perdendo de si mesma, já nem sabe mais o que quer ou do que gosta. E é claro que tudo isso impacta direto a saúde, tanto a cabeça quanto o corpo. Mas calma, nem tudo está perdido. Depois de entender o tamanho do problema, a gente chega agora no ponto de virada. É aqui que o não começa a ganhar um novo significado. Ele deixa de ser um ato de negação e se transforma num poderoso ato de afirmação pessoal. A chave para virar esse jogo é entender uma coisa. Dizer não para um pedido não é a mesma coisa que rejeitar a pessoa. Não é pessoal. É sobre reconhecer os próprios limites e proteger o que você tem de mais valioso. Seu tempo, sua energia e sua paz de espírito. É um ato fundamental de autocuidado. Essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. Pensa na bateria do celular. Autocuidado é garantir que a sua própria bateria esteja carregada para você conseguir funcionar bem. Dizer não é basicamente isso, não deixar sua energia chegar a zero. Já o egoísmo seria roubar o carregador de outra pessoa. Viu a diferença? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok, a teoria é ótima, mas como a gente faz isso na prática? Chegamos na parte mais esperada, o nosso guia prático. Como de fato começar a dizer não de um jeito saudável, firme e, o mais importante, sem carregar aquele peso da culpa. Vamos ver umas estratégias bem concretas. Tudo começa com 3 passos. Primeiro, autoavaliação. É impossível colocar limites se a gente nem sabe onde eles estão, né? É preciso parar e pensar. O que é importante para mim? O que suga a minha energia? Segundo passo, comece pequeno. Não precisa começar dizendo não para um grande pedido do chefe. Que tal treinar recusando uma sobremesa que você não quer?
E terceiro, desenvolver uma comunicação assertiva, que é aquele equilíbrio perfeito entre ser passivo e ser agressivo. E para essa comunicação, existem umas técnicas que ajudam muito. Por exemplo, seja direto e honesto. É muito mais respeitoso falar agradeço a oferta, mas não poderei participar, do que inventar uma desculpa. Use a primeira pessoa. Fale eu não consigo assumir isso agora, em vez de acusar o outro. Pedir um tempo é outra estratégia de ouro para quebrar o sim automático. E, quando for o caso, ofereça uma alternativa, tipo eu não consigo, mas talvez fulano possa te ajudar. Mostra boa vontade sem se sacrificar. E tem também a famosa técnica do não sanduíche. É fácil, ó. Você começa com algo positivo, como se fosse o pão de cima. Puxa, que legal que você pensou em mim para isso. Aí vem o recheio, o não bem claro. Mas nesse momento eu não consigo me comprometer. E para fechar, o outro pão, mais uma mensagem positiva. Tenho certeza que será um sucesso. Isso ajuda a suavizar a negativa sem enfraquecê-la. No fim das contas, a mensagem que precisa ficar é esta: nosso tempo e nossa energia são os recursos mais preciosos que a gente tem. Cada sim que a gente dá para alguma coisa é um não que a gente dá para outra, e muitas vezes esse não é para a gente mesmo. Proteger esses recursos é nossa responsabilidade. E para quem ainda tem medo da reação dos outros, guarde essa frase, porque ela é um divisor de águas. Só se incomoda com seus limites quem sempre se beneficiou da falta deles. Pensa nisso. As pessoas que realmente se importam vão entender e respeitar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Cada sim dito contra a vontade, cada compromisso assumido por obrigação, no fundo, a quem isso está realmente servindo? Se a resposta não for ao seu bem-estar e a construção de relações mais equilibradas, talvez seja a hora de começar a praticar o poder libertador de um não consciente e honesto.